Bom dia, pessoal. Hoje, dia 26 de novembro de 2024, uma terça-feira. Espero que estejam todos bem. A nossa palavra que a gente vai compartilhar hoje está lá em Efésios, no capítulo 6, na nossa boa e velha Bíblia judaica. Então a tradução vai estar bem peculiar aqui, depois você lê na sua aí. E ver os correspondentes, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos ler do 6 até do versículo 10 em diante, tá? Por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados a seu forte poder. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que quando o dia mal vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. E quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Assim resistam. Usem o cinto da verdade, preso em torno da cintura. Revistam-se da justiça como couraça. Usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom. Sempre usem o escudo da confiança, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tomem o elmo da libertação, com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica no Espírito, de forma vigilante e persistente por todo o povo de Deus. E orem por mim também, para que sempre que eu abrir a boca, sejam-me dadas palavras para que eu torne conhecido, de forma destemida, o segredo das boas novas, do qual sou embaixador em Correntes. Orem para eu falar com ousadia da forma que eu devo. Isso aqui é a famosa armadura de Deus, né? E vejam como esse texto ele é rico de informações. Nesse pouquinho tempo que nós vamos compartilhar essa palavra aqui, eu quero só chamar a atenção de vocês para vocês lerem depois essa palavra e ruminarem nela também, para ver como ela traz informações. Vejam bem, Paulo primeiro diz o seguinte, né? Ele relata que ele é embaixador em Correntes, quer dizer, aqui cai por terra o evangelho da prosperidade lá, né? Que promete só coisas boas. Isso aqui fala de luta, tá? E desde que a gente se converte, a gente tem lutas, né? Antes a gente tem um tipo de luta, depois a gente tem outro tipo de luta. Jesus falou assim que desde sempre o reino de Deus foi conquistado com violência. Não violência contra os outros homens e tal, contra as pessoas, né? Necessariamente, mas com violência. Porque vocês percebem, quando Paulo fala dos principados e potestades, das autoridades cósmicas, nas esferas celestiais e tal, lembra que eu falei para vocês, o sinal do celular, esse celularzinho que vocês ficam lidando aí na internet toda hora, que está pelo ar aí, traz informações infinitas que estão no ar. Você não vê, eu não vejo, você não sente o cheiro, nem gosto, mas ela existe e está aí. E quando você pega um aparelhinho ali que é capaz de captar aquele sinal, ele capta e tem informações praticamente infinitas ali. Então é fácil de vocês entenderem como é que anjos e demônios andam pelo ar de forma tranquila, assim, os seres espirituais. Eles estão aí, como as ondas de rádio, as ondas de celular, só a gente não consegue captar. Eventualmente, eles influenciam a nossa esfera dos sentidos. Você pode escutar a voz de um espírito que fica falando bobagem no teu ouvido. Ele pode te ocasionar mal-estar, doença e tal, embora você não possa ver isso aí, né? E isso é muito interessante, o que Paulo fala aqui é muito interessante, mas a armadura de Deus é formidável,
Por quê? Porque quando o inimigo fala alguma coisa para você, você usa a palavra de Deus, a espada da palavra. Porque você diz, não, não é assim que está escrito. Está escrito outra coisa. Vou fazer conforme a palavra de Deus. As sandálias do Evangelho, que ele fala aqui de prontidão, ele fala da gente sempre estar pronto para anunciar as boas novas, né? Porque evangelhos são boas novas. Então, tanto ela deve entrar no nosso coração, como a gente deve estar pronto para falar delas, né? Como ele diz aqui. O escudo da fé, né? O escudo da fé. Porque se te dizem assim, vá pela direita e você sabe que você não deve ir, você simplesmente não vai. E quando você acredita na palavra de Deus, a circunstância pode te mostrar algo mais favorável aqui, mas você acaba não indo, você segue este caminho aqui por causa da tua fé. Ela é um escudo contra o que te oferta e contra o que te dizem de forma desfavorável quando você sabe quem você é em Deus e o que você deve fazer, não é verdade? E o capacete da salvação, da mesma forma, porque o ataque do inimigo normalmente ele começa pela nossa mente, né? Ele vem nos pensamentos, nos nossos sentidos e tal, e nos leva a cair. Mas é uma palavra muito rica, porque ela destrincha assim bem certinho como é que as coisas funcionam e como é que esses inimigos eles atacam as nossas vidas de forma invisível. Porque perceba, se você está passando na rua e vem um cachorro com cara de brabo latindo para o teu lado, você já sabe muito bem o que está acontecendo e já se apronta para se defender. Agora é ruim você se defender de um inimigo que você não ouve e que você não vê, né? Que se esconde às vezes por trás de uma estátua inofensiva que você acha que está ali para te fazer bem ou simplesmente para ornamentar a tua casa, que se utiliza de uma pessoa que você tem confiança, que pode interferir em várias áreas da tua vida, na qual você efetivamente não tem controle. Por isso que é necessário se utilizar também de outras coisas que você também não vê com seus sentidos. Porque a fé, como nós vimos ontem, é a certeza daquilo que se espera e a firme convicção do que não se vê. Nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que crê em Deus acredite que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. É isso que é fé. Então, quando a gente conjuga toda essa armadura de Deus aqui, nós temos como estar lutando contra o inimigo. E perceba que Paulo fala assim, orem em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica. Fique orando. Estava vendo um pastor falar no domingo na pregação dele a respeito da oração feita no quarto, de olho fechado, tal como Jesus mandou, né? A gente tem que ter o tempo de oração. Tem o tempo de oração na igreja e tal, mas todo o tempo é tempo para oração, todo o tempo é tempo para agradecer a Deus, todo o tempo é tempo de petições e súplicas no Espírito Santo. Nós temos que estar o tempo inteiro atentos, o tempo inteiro orando, porque ali alguns segundos que você vacila, você pode fazer alguma coisa que pode se arrepender pro resto da sua vida. Então é uma luta bem injusta, sabe? Ela é injusta nos dois sentidos. Primeiro, ela é injusta pro nosso lado. Por quê? Porque ela é feita por seres que nós não vemos, que normalmente nós não sentimos assim com nossos sentidos, mas que nos afetam. Então, esses inimigos invisíveis nos influenciam para lá e para cá. Mas daí ela é injusta no outro sentido também, porque daí é o seguinte, a arma que nós temos é muito mais poderosa que a arma do inimigo, né? Aí quando a gente sabe usar ela, aí a coisa pende para o nosso lado de forma muito mais favorável. Vocês não viram aquele anjo que matou 185 mil soldados do exército assírio uma vez? Então pensa o poder de um anjo, né? Aí se você pega e está sentindo uma opressão estranha e você ora para Deus naquele sentido, Deus manda um anjo para te cuidar, você pensa o tamanho da fria que você meter nos teus inimigos, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. Tem que estar embraçado com o escudo da fé aqui e tem que estar cingido com a justiça, com o cinto da justiça. E veja o seguinte aqui que eu ia dizer para vocês um negócio. Aí a gente pensa o seguinte, vejam bem, como ele fala do cinto da verdade preso em torno da cintura, né?
A justiça é a couraça, aquela coisa no peito. Vocês pensem agora aqui, se você tem uma mentirinha, isso sempre eu discuti muito com o pessoal, a mentira na tua vida, se você deixa de confessar aquele negócio lá, que teu pecado, vai vivendo na mentira, como a maioria das pessoas que você conhece tem uma mentira escondida ali, você pensa, a mentira, ela impede que você ponha o cinto da verdade. Então, se existe uma mentirinha, né, na vida do cara, esses caras falam, homem de Deus, viu? Que é isso? Né? E a justiça que fala aqui é justiça de Deus, né? Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus, tá? Aí o cara não vive conforme a palavra e o cara se acha um homem de Deus. O cara tá sem a armadura da fé, né? E nem salvo não é. Aí não tem o elmo, o capacete da salvação. O cara é um pelado. Se acha grandes coisas. Por isso que quando Deus fala dos ricos lá no Apocalipse, fala assim, você pensa que é rico, que é grande coisa, você é miserável, pobre, cego e nu, né? Então tem muita gente que se engana com isso aqui. Porque a pessoa acha que está protegida, acha que tá orando ali, mas ela está vivendo como capacho do diabo. Por quê? Porque ela realmente está sem a armadura de Deus aqui para lutar contra os principados e potestades das hostes celestiais. E qualquer pecado assim que a pessoa mantém aqui, nesse sentido, ela vai ficar sem uma peça dessa, né? Se ela não está vivendo a justiça de Deus, ela está sem a couraça da justiça que protege aqui, né? O peito, aqui, essa parte de cima. Se ela está vivendo e tem uma mentirinha escondida, ela está sem o cinto. E sem o cinto, a calça cai, meu amigo. E aparece a cueca, né? E aparece tudo, né? Então, se a pessoa não tem fé, todas as setas do maligno contra a mente da pessoa acabam atingindo a mente dela, não é? Então, é interessante isso aqui, a gente analisar essa armadura de Deus e ver o quanto que essa arma é formidável e é dada para nós. Mas analisar também cada um desses artefatos, né, como Paulo coloca aqui, para ver que sem algum deles a gente está lascado. Porque sem a sandália da fé, do evangelho da fé, a gente vai descalço. Você passa descalço em cima das pedras ali, você já não consegue lutar. Sem o escudo da fé, você já não consegue apagar os dardos do maligno ali, e lascou, eles atingem todos, né? Sem a espada da palavra, se a pessoa não lê a Bíblia e não conhece a palavra, ela não consegue atacar o inimigo, né? Para destruir as suas fontes. Sem o que eu falei ali, a couraça da justiça de Deus, o sujeito vive em pecado, querendo mudar a Bíblia, o que acontece aí? Está vulnerável, completamente vulnerável. E voltando à questão do cinto da verdade, a calça cai e expõe tudo. Mas nós vamos ser daqueles que conseguem lutar contra o inimigo com as armas que Deus nos deu e que, como ele fala aqui, usem toda a armadura e as armas providas por Deus para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. O diabo não vai vir para nós que fantasiado de demônio lá. Ele vai usar alguma coisa para nos enganar, né? Ele pode vir de alguma coisa boa que seja desejável para atingir nossos sentimentos e a nossa mente. A armadura de Deus está aí, disponível para mim, disponível para você. Orem sempre. Que Deus abençoe, que essa palavra seja boa para o teu coração e para a tua casa. Por aí.